Boa noite, nossos amigos e companheiros, todos interessados nos estudos da ciência do Espiritismo. Mais uma vez, com muito prazer, como sempre, voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Hoje, 25 de outubro de 2020. E abrimos aqui o nosso e-mail e encontramos duas perguntas. E a primeira pergunta, que nós gostamos sempre de responder, a primeira pergunta é esta: como saber se estamos influenciados por um espírito mau? Como saber que estamos influenciados por um espírito mau? Em princípio, devemos dizer que todos nós somos, ou melhor dizendo, estamos sujeitos às influências dos maus espíritos. Mas esses maus espíritos, fazemos questão de esclarecer mais uma vez, à luz do Espiritismo, esses espíritos que nós chamamos maus, eles não são os demônios ensinados pelas religiões dogmáticas. Eles não são os satanases. Eles são apenas as almas dos homens que viveram aqui na Terra e estão no mundo espiritual. Guardam ressentimento, guardam ódio de criaturas que lhe fizeram mal aqui na Terra. E eles estão no mundo espiritual. E de lá para cá, eles têm mais facilidade, porque eles são invisíveis, de influenciarem, perturbarem, tirarem a felicidade das criaturas que eles consideram seus algozes aqui na Terra. Eles se acham vítimas das injustiças que receberam dessas pessoas aqui na Terra. Logo, eles se posicionam como vítimas, e as criaturas que eles perseguem são os algozes. Aí exerce uma influência maléfica, mas de acordo aqui com a pergunta, como sabemos, ora, quando nós estamos na companhia de um espírito bom, do nosso protetor espiritual, do nosso anjo da guarda, de uma criatura invisível, generosa, boa, praticante do bem, o fluido, conhecemos pelo fluido, porque o fluido do espírito bom é um fluido suave, brando, leve, agradável, acompanhado simultaneamente pelo pensamento bom, que corresponde a esse espírito bom que está transmitindo para nós o fluido. E quando o espírito é mau, que está na companhia da gente, é um espírito que tem um fluido, passa para nós um fluido pesado, um fluido desagradável. E muitas vezes, pelo pensamento desse espírito, nós detectamos que é um espírito mau, porque ao mesmo tempo que o fluido é mau, o pensamento dele também é mau. Esse pensamento mau nos leva muitas vezes aos vícios, nos deixa irritados, agressivos, e muitas vezes perdemos o gosto pela vida, nos deixa na solidão. Enfim, essa influência negativa nós percebemos pelo pensamento mau que está na nossa cabeça e pelo fluido pesado que arranha, agressivo, que o mesmo Espírito transmite para nós. Então não é difícil a gente acusar a presença, detectar a companhia que está ao nosso lado, a companhia invisível de um espírito bom e de um espírito mau. Logo, essas influências boas, benéficas ou maléficas é que denunciam a natureza da companhia invisível que está ao nosso lado. Mas isto não é de causar admiração, esse caso,
uma vez que nós vivemos mergulhado no mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos não é acima das nuvens. O mundo espiritual, onde habitam as almas dos mortos que viveram aqui na Terra, esse mundo não é depois depois do firmamento, não é depois do Sol, nem depois das estrelas, nem em outra galáxia, é aqui mesmo na Terra, só que é invisível. Nós que estamos reencarnados, somos espíritos, não é? Reencarnados, estamos na dimensão material, visível, mas os que morreram estão na dimensão espiritual. Eles só podem ser vistos pelos médiuns, que são videntes. Mas nós que também somos médiuns, embora não vejamos espírito como médiuns videntes, mas somos médiuns sensitíveis, ou sensíveis, não é? À presença desses espíritos. E acusamos a presença dele, do espírito bom ou do espírito mau, pela qualidade, pela natureza do fluido que ele passa para nós e pela natureza dos pensamentos que nós estamos com ele na hora. Então, não vamos buscar o mundo dos mortos lá depois das nuvens. O mundo dos mortos é aqui mesmo. É a outra face da vida. E os dois mundos formam duas populações. A nossa população é de espíritos reencarnados, que somos nós. Quem morreu está na população ou na sociedade dos invisíveis. E gostamos sempre de lembrar uma frase de um célebre escritor, romancista, um gênio da literatura francesa, que era Victor Hugo, que era espírita, a família dele toda era espírita. E ele dizia que os espíritos são invisíveis, mas não são ausentes. Ou seja, eles estão sempre presentes, porque eles habitam, são habitantes da sociedade invisível e formam a população dos desencarnados ao nosso lado, a toda hora e a todo instante. E também, para finalizar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, com esta pergunta, nós gostamos sempre de invocar, trazer à memória, não é? Uma frase de Paulo o Apóstolo, que tinha sensibilidade nesse sentido. E ele também era médium inspirado, médium de cura, o apóstolo Paulo de Tarso. E ele dizia, nós temos ao nosso lado uma nuvem de testemunhas. As testemunhas a que ele se refere nas epístolas não é testemunha de homens materiais, mas de quê? De homens espirituais, de espíritos desencarnados. São essas testemunhas, mostrando que nós estamos debaixo da vista, da observação, do olho espiritual, da visão, dos espíritos desencarnados que morreram, mas que estão ao nosso lado, porque não existe morte. A morte não existe. Deus não criou ninguém para matar. Não seria mal, perverso, ao ponto de criar seus filhos, que somos nós, para matança. Nós somos imortais. Temos o corpo, mas temos a alma, o espírito, que é imortal. E então, nossos amigos e nossos companheiros, nós temos outra pergunta aqui, que havíamos até esquecido. Essa outra pergunta o indagador: o homem morre antes do tempo? O homem morre antes do tempo? Quer dizer, se existe morte prematura, existe. Ora, a morte prematura, ela é uma decorrência dos abusos. Os abusos que nós cometemos. Abuso, quando temos saúde demais, temos dinheiro demais, temos toda a fartura aqui na Terra, ao invés de considerarmos que foi Deus que nos concedeu essa fartura, não é? E devemos cultivá-la e até mesmo agradecer a Deus pela fartura que nós temos de saúde, de inteligência, de bens materiais. Tudo é concessão de Deus.
É Ele que facilita para nós. Mas o materialismo em nós é tão grande que nós, ao invés de aproveitarmos essas benesses divinas, essas benesses celestiais que Deus nos concede, porque somos filhos dele, aí abusamos disso tudo. Abusamos da saúde, abusamos da saúde pelos vícios, de uma forma geral. Então, como temos muita saúde e abusamos dessa saúde pelos vícios, ou então pelas preocupações exageradas, daí as preocupações exageradas, elas geram infartes, elas geram AVCs. Tudo isso é em decorrência, ou como consequência, ou como resposta do abuso da saúde. Quando nós abusamos da saúde, aí vem a resposta. Tudo no mundo tem uma resposta. Quando nós semeamos o bem, colheremos o bem. Quando nós semeamos o mal, colheremos o mal. Isso é uma verdade bíblica, é uma verdade evangélica, não é uma verdade criada pelo Espiritismo, é uma verdade bíblica, evangélica, que existe desde o início da humanidade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Logo é verdade que existem algumas mortes que são do tempo, uma decorrência das provas que nós pedimos aqui na Terra. E mais ou menos temos aquele tempo de vida aqui na Terra. Existe esse lado verdadeiro, não é? Mas a maioria das mortes é mais por abuso. Daí vem as mortes prematuras, que nós temos o livre-arbítrio e fazemos mau uso do livre-arbítrio, abusando de quê? Da riqueza, abusando da saúde, com os vícios. Exploramos de toda maneira os vícios, de uma forma geral. Aí enfraquece o corpo, enfraquece o organismo e de repente a gente parte para o mundo espiritual. O suicídio, por exemplo, é uma das mortes prematuras. O indivíduo que se mata, o indivíduo que comete o suicídio, não está no destino dele praticar o suicídio, de forma nenhuma. Ocorreu por fraqueza, ele se suicidou, passa para o mundo espiritual, lá ele também não está condenado, porque Deus não condena seus filhos. Deus tem a reencarnação como perdão dele aos erros que nós cometemos. Porque muitas crenças religiosas chegam, e no passado era pior do que hoje, chegam a condenar os suicidas, dizendo que eles vão para o inferno. Ninguém vai para o inferno. Mesmo porque inferno localizado, em nenhuma parte do universo existe. O inferno é dentro da gente. O céu é dentro da gente. A felicidade plena que nós estamos atrás dela é dentro da gente. Mas precisamos descobrir. De modo que não existe céu, inferno, nem purgatório. Tudo isso é simbologia. Existe céu e inferno, mas dentro de cada criatura. Uma consciência culpada gera remorso. É um inferno. Tanto aqui na Terra, como depois da morte. Uma consciência que não acusa, uma consciência que é feliz pelo bem que nós praticamos, é o verdadeiro céu dentro da gente. Onde nós estivermos, estaremos nesse céu, que é dentro da gente, não é? Não é fora da gente. Então, invocando a passagem de Jesus no Evangelho, quando ele passou aqui pela terra, um israelita passou por ele e disse: Senhor, eu sei que vem da parte de Deus, diz-me uma coisa, onde está o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então a gente vê aí que Jesus fechou a questão. Ele não disse que o reino de Deus está ali, aqui ou acolá. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. É um verdadeiro tesouro desse reino de Deus. Então, dentro da pergunta que a pessoa está fazendo aqui na Terra, perguntando se o homem morre no tempo ou morre fora do tempo. A maioria das mortes, elas são prematuras, porque nós abusamos da saúde,
De todas as maneiras nós abusamos da saúde, entrando nos vícios. E os vícios enfraquecem o organismo, enfraquecem a vitalidade do corpo. Os vícios enfraquecem os órgãos. Aí daí vem infarto, como dissemos, apenas para frisar mais, né? Aí vem o infarto, vem o AVC, vem todos os tipos de moléstias, decorrente de quê? Dos abusos que nós fazemos. Logo, existem as mortes prematuras, e uma delas é o suicídio. Mas Deus não bota ninguém no inferno, concede ao suicida e concede àquele que morreu prematuramente novas oportunidades pela reencarnação de recomeçar sua vida aqui na Terra, a vida corporal. Então hoje o nosso programa foi apenas de pergunta e resposta que nós detectamos em nosso e-mail. E muita paz para todos e até o novo programa, a nova edição do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.